Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e eu tenho este canal que fala de mercado financeiro, mercado de capitais, bolsas de valores, contabilidade e matemática financeira. A intenção do canal é ajudar a quem tem interesse em conhecer um pouco mais esses assuntos. Tudo que eu falar aqui não tem nada a ver com recomendações de compras ou de vendas de ativos, ok, pessoal? Então vamos lá, eu vou falar hoje sobre a composição do índice Ibovespa. Quais são as empresas e qual a participação percentual de cada empresa na formação do índice. São dados atualizados até agosto, final de agosto de 2024. Então nós navegamos por esse PowerPoint, clicando em iniciar, e aí eu tenho várias funções. A primeira delas que eu quero apresentar é sobre a composição do Ibovespa. Então, o Ibovespa ele não é uma composição fixa. Periodicamente, a Bolsa de Valores reorganiza as empresas, podem entrar novas empresas, sair algumas, pode modificar a participação percentual. Então, neste caso em particular, por exemplo, Vale, código Vale 3, representa 11,47% de Ibovespa. Petrobras, as ações preferenciais representam 8,67%, mais a PETR3, as ordinárias representam 4,12%. Ou seja, hoje a Petrobras é a empresa com maior participação na formação do índice Ibovespa. E nós temos diversas empresas, vocês podem pausar o vídeo para confirmar códigos, confirmar participações. Então vamos avançar. Mais uma sequência de empresas, como vocês podem ver. Uma terceira tela com empresas. Vocês percebem que as participações vão diminuindo bastante dessas empresas em relação ao índice Ibovespa. Mais algumas empresas. Mais uma lista de empresas. Por exemplo, a CSN Mineração, código CEMIN3, representa apenas 0,27% do Ibovespa. Mais algumas empresas. Azul Linhas Aéreas representa 0,11% do Ibovespa. E por fim, a CVC, nesse exemplo aqui, nesse caso, na atualidade do Ibovespa, ela representa apenas 0,04%. Então, você pode investir no Ibovespa? No Ibovespa diretamente não, mas você pode comprar ETFs que representam o Ibovespa, como por exemplo o BOVA11. Vamos voltar ao início desse material. Eu quero demonstrar agora a variação de preço das ações do Ibovespa no dia 26 de agosto, só para se ter uma ideia. Então, do dia 23 para o dia 26 de agosto, aqui já está considerando o peso de cada ação, né? Quanto que contribuiu para a formação do tamanho, da quantidade de pontos do Ibovespa. Então, neste período de 23 para 26 de agosto, quem teve a maior participação na formação do índice foi exatamente a Petrobras. Nós temos aqui primeiro a PRT4 e aqui ao lado a PTR4 e do lado PTR3. Seguido pela Vale. É o quanto elas participaram da formação do total de pontos de Bovespa nesta data 26/8. Nós vemos que as demais empresas elas tiveram variação positiva, mas muito pequena, muito pequena. E aqui parte das empresas que tiveram variação negativa do dia 23 para o dia 26. Mas como elas têm uma participação muito pequena no Ibovespa, mesmo essa grande participação na formação do índice de forma negativa, mas representou apenas 0,03, ok? Então foi um dia em que o Ibovespa fechou positivo.
Por que é importante conhecermos esta informação? Por exemplo, quem opera mini índice da bolsa, né, em que você pode se posicionar comprado ou vendido, tentando acertar se a bolsa vai subir ou não, ou seja, se o Ibovespa vai subir ou não, você tem que ter uma ideia do que está acontecendo com as empresas. Então, dificilmente o Ibovespa cairia nesta data com essa valorização e grande participação de Petrobras e Vale no índice. Tem muita gente que opera os mini contratos olhando apenas gráfico, mas eu quero deixar bem claro aqui que a oscilação de gráfico, entender o comportamento dos candles, ele funciona perfeitamente quando o mundo está numa situação de normalidade. Mas quando vivemos situações como, por exemplo, guerra entre Israel e alguns de seus vizinhos lá no Oriente Médio, ou Rússia e Ucrânia, vemos também a questão da inflação nos Estados Unidos, a dificuldade do Banco Central norte-americano controlar a inflação. Quando o mundo está literalmente de ponta cabeça, gráfico não serve para muita coisa não, ok? Então, gráfico é perfeito quando está tudo normal, mas no momento atual que o mundo vive, ele não diz muita coisa. Então, você precisa dominar tanto conhecimentos de comportamento gráfico quanto fundamentos, né? Bom, continuando, vamos avançar mais um pouco, né? Voltar para a capa e as empresas, né? Nesse material que eu fiz, eu tenho aí todas as empresas. Eu puxei os últimos 6 meses de comportamento de preço dessas empresas. Vamos pegar, por exemplo, a Bradesco, BBDC4. Basta clicar nesse botão e nós já temos aí os últimos 6 meses de comportamento das ações do Bradesco. Por que o Bradesco caiu tanto? Ele foi muito impactado pela fraude nas Americanas, né? O Bradesco perdeu quase 5 bilhões de reais com a fraude nas Americanas. O Bradesco chegou a balançar, né? Mas ele conseguiu se reestruturar, houve algumas mudanças, até mesmo de diretores, e nesse último mês, né, de julho, agosto aqui, nós vemos uma alta considerável. Ainda não voltou para o nível de preços, né? Uma outra forma de navegar aqui, a gente, como eu falei, eu tenho aqui todas as empresas. E outra coisa importante para quem opera mini contrato de índice na Bolsa de Valores, né? Aqui nós temos um conjunto de 20 empresas. Apenas estas 20 empresas representam 70,36% do índice. Ou seja, o que acontece com estas 20 empresas define o comportamento de quantidade de pontos de Bovespa, se ele subirá ou não. As demais empresas representam tão pouco que, mesmo que elas subam muito ou caiam muito, não fazem muita diferença na formação do índice. Então, quem quer viajar no mundo das operações de mini contrato, precisa ter em mente que, além de comportamento gráfico, tem que saber o que está acontecendo com essas empresas. Percebe a importância de conhecimento, né? E aqui nós vamos voltar mais um pouquinho a só um detalhe. Além desse comportamento gráfico que está estático, são os últimos 6 meses, esse sisteminha ele pode também acessar o site do Investidor 10, que dá mais detalhes do que está acontecendo com a empresa. Para isso, basta clicar aqui em Fundamentos. Não vou fazer isso agora porque não é o objetivo desse vídeo. Vou fazer um outro vídeo comentando especificamente de uma ou duas empresas para demonstrar para vocês. Então nós temos aí essa macrovisão de segmentos, né? Segmentos. Nós temos na bolsa todos esses segmentos. Então, quanto representa apenas, por exemplo, o segmento de petróleo na formação do índice? Então, todas as empresas listadas no índice Ibovespa
representam 16,87% do índice. E nós temos aqui um gráfico que mostra claramente que Petrobras, essa parte inferior e aqui do lado superior direito, elas representam quase 75% deste segmento. Voltando um pouco mais, né? Por exemplo, indústria. Nós temos poucas indústrias na formação do índice Ibovespa. As indústrias representam 5,48%. A VEG, disparadamente, compõe quase que 65% deste segmento. Voltando mais um pouco, frigoríficos, né? Nós temos... Opa, desculpa. Eu cliquei no botão errado. Vamos ver, por exemplo, financeiro. Nós temos dentro de Ibovespa estas 10 ações. A maior representatividade, o Itaú, né? Com o código ITUB4. A própria bolsa B3SA3, né? E assim por diante. Então, a ideia é que vocês possam entender que, para o comportamento de alta ou baixa do Ibovespa, isso depende do que está acontecendo com as empresas destes segmentos, né? Mais um segmento aqui de varejo, as lojas Renner sendo a maior delas, né? Vamos pegar, por exemplo, energia. Tem muitas empresas de energia na formação do Ibovespa, muitas, né? E todas elas juntas representam 11%, sendo a Eletrobras, né, a maior delas. Vamos voltar, pegar um outro segmento. Construtoras. Dentro do Ibovespa nós temos estas três, mas elas representam tão pouco no índice, 0,45, que não representam, não fazem grande diferença. Mesmo que essas ações crescessem ou em valor ou diminuíssem em valor, o impacto no índice seria muito pequeno. Imagina que se elas crescessem 2%, o impacto no índice seria 0,45% dos 2%, né? Então, essa é a matemática para se calcular o impacto. Bom, de forma geral, uma visão de todos os segmentos que compõem o Ibovespa. E olha que coisa interessante, né? O setor financeiro representa a maior participação no índice Ibovespa. Ou seja, o que acontece com bancos impacta bastante o índice. Depois, petróleo, minério e energia. Então, o controle das empresas destes 4 segmentos dão uma grande margem de segurança do comportamento dos preços de Ibovespa. Então, quem está querendo operar mini índice, além de olhar gráfico, precisa ver o que está acontecendo neste mundo, né? Nesse mundo aí. E aí, por exemplo, que situação que pode afetar as cotações, né? De forma geral, isso não só o Brasil como o mundo. O que os faz o Ibovespa subir ou descer? Por exemplo, decisões políticas, catástrofes mundiais, eleições presidenciais e turbulências internacionais. Nós vivemos grandes turbulências internacionais em função das guerras, questão política, eleição nos Estados Unidos, né? Nós temos todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Decisões políticas aí que afetam o mundo, elevação de juros nos Estados Unidos, no Brasil, redução de juros nos Estados Unidos, no Brasil. Então tudo isso vai impactando. Outra coisa que impacta o Ibovespa, como algumas empresas são grandes exportadoras, né? Nós temos que entender o comportamento do dólar, da variação cambial. Tem muita gente que acredita que investir em dólar é uma boa coisa. Não, não é. Infelizmente, eu tenho que avisar vocês que não é. Pelo seguinte, eu tenho aqui um histórico da variação cambial desde o dia 1º de julho de 1994 até sexta-feira agora, tá? E o dólar, nesse período todo, ele perde
até mesmo para a poupança. Se quem aplicou na poupança em 1º de julho de 94 e manteve aplicado até hoje, ele não teria, em julho de 94, um dólar custava 90 centavos de reais. Ele teria hoje algo em torno de R$ 9. E o dólar está cotado a 5,60, 5,70. Percebe a grande diferença? Se você comparar a variação do dólar desse período todo, são aí 29 anos, com a variação do IPCA, perde feio também para o IPCA. Então o dólar ele é interessante para momentos pontuais. Tem gente que opera mini dólar, né? Então são pontuais. Não dá para fazer nada nesse sentido em longo prazo, porque o dólar forçosamente o governo via Banco Central e outras entidades de governo eles manipulam o dólar para baixo de propósito para controle da inflação, tá? Isso não é ao acaso, não é ao acaso. Dá para ganhar dinheiro com dólar? Claro que dá. Por exemplo, se você tivesse comprado aqui, segurado um pouco e vendido posteriormente, teria ganho. Mas e se você comprou aqui e caiu tudo isso? Percebe? Então o dólar tem altíssima volatilidade, mas no longo prazo perde para a própria poupança, o que é um absurdo, né? O que mais que é importante aqui, que eu queria comentar com vocês? O histórico do Ibovespa. Aqui nós temos 10 anos de comportamento do Ibovespa. Como nós podemos perceber, o Ibovespa, no longo prazo, ele está em tendência de alta. Mas alguns momentos que impactaram fortemente aqui a nossa bolsa, né? Nesse início aqui do gráfico, inicia a movimentação para impeachment da Dilma. Olha a queda da bolsa. Logo após a saída da Dilma pelo impeachment, o Temer assumiu, o mercado se acalmou, retoma crescimento. Retoma crescimento. Aí, de repente, nesse ponto, exatamente no dia 20 de março de 2020, nós temos a Covid sendo considerada uma pandemia mundial. Olha o que aconteceu nesse dia 20 de março. Olha a queda gigantesca do nosso índice Ibovespa, né? Passado alguns meses, há uma recuperação, uma boa recuperação. Se você traçar uma reta, se não tivesse acontecido a pandemia, a bolsa teria seguido praticamente nessa sequência. Estaria nesse ponto sem essa grande variação. Mas o se não entra na história. Depois nós vemos uma euforia subindo tudo isso, um recuo, uma lateralização, e agora nós vivemos um momento de lateralização, mas com tendência de alta, né? Tem quem projete que a bolsa chegará a 145 mil pontos até final de dezembro, ok? Então a gente tem esse comportamento. Temos a informação de valorização real do Ibovespa em prazos. Em um mês, 8%, em 3 meses, 11%, em um ano, 10%, em 2 anos, 12%, em 5 anos, só 2,37%, em 10 anos, 28%. Então, o Ibovespa, em 10 anos, ele perde até mesmo para a poupança, né? Por causa de tudo que aconteceu, né? Poderia estar melhor. Então, uma comparação, se você tivesse aplicado R$ 1.000 no Ibovespa há 5 anos, você teria 1.351. Então, ele supera um pouco o IPCA, perde para o CDI, ele supera em muito o Small Cap, é um índice de Small, né? Ele perde para o IDIV, ele supera um pouco o IFIX, e ele perde feio, mas feio, para o IVVB11. E eu já antecipo para vocês que eu vou fazer um vídeo apenas sobre o IVVB11. Muito interessante esse ETF, né? Ok? Aqui tem uma explicação do que é o Ibovespa, como funciona. Se você tiver interesse em saber, ler com calma, basta pausar o vídeo. Ok?
Vamos voltar aqui à capa. O que mais que eu quero falar com vocês? Eu já deixei aqui pronto um material sobre o IVVB11. Eu vou fazer um vídeo somente sobre este tema. Então, pessoal, não dá para se investir diretamente no Ibovespa. Mas dá para você operar, por exemplo, o BOVA11, dá para você operar mini índice do Ibovespa, né? E dá para você tentar surfar as ondas positivas e fazer dinheiro com isso. Lógico que em tudo isto há risco, tem que se tomar muito cuidado. Mas tenham em mente muito fortemente o que eu comentei agora há pouco, né? Quando você vai olhando por empresas e considera que apenas 20 empresas representam 70% do Ibovespa, vale dizer que o comportamento de variação de preços destas ações tem forte correlação com o que acontece com o índice. Então, se estas empresas, aqui nós temos mineradoras de energia, nós temos bancos, saneamento, a Sabesp, né? Na área de frigoríficos, a JBS, na área de celulose e papel, nós temos na área de saúde, então empresas de vários segmentos. Mas estas empresas ditam o que acontece com o Ibovespa. Ok, pessoal? Então, aqui é só um resumão mostrando a composição do Ibovespa, né? Como eu disse, eu farei vídeos específicos de alguns temas que estão aqui dentro, tá bom? Ok, pessoal? Obrigado pela visualização dos vídeos deste canal. Se puder e gostar, dar o like, eu agradeço bastante. E até um próximo vídeo. Abraços!